O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu o desespero. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que é o suor da testa e que põe comida na mesa. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé, e juntos construíram uma vida simples, mas honesta. Tiveram 2 filhos, Lucas e Sofia, que eram sua maior alegria. Porém, há 3 anos, tudo começou a desmoronar. Primeiro, foi a demissão. A empresa onde Pedro trabalhava como encarregado de obras fez cortes, e ele, mesmo sendo um dos mais dedicados, foi um dos primeiros a sair. É a crise, Pedro, disseram. Ele engoliu o orgulho e saiu à procura de outro emprego, mas as portas se fechavam uma após a outra. As economias foram se esgotando, e as contas, acumulando. Maria, que costurava em casa, tentou ajudar, mas não era suficiente. Depois, veio a pior notícia: Lucas, de apenas 7 anos, começou a ter febres altas e dores nas pernas. Os médicos, a princípio, disseram que era uma infecção comum, mas os exames revelaram algo muito pior: leucemia. O diagnóstico foi como um soco no estômago. Meu filho tem câncer, Pedro repetia para si mesmo, sem conseguir acreditar. As sessões de quimioterapia eram caras, e o SUS, embora ajudasse, não cobria tudo. A dívida no hospital crescia, e a esperança minguava. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo tentando conseguir dinheiro emprestado, Pedro sentou na calçada em frente ao prédio onde morava e chorou. Não era um homem de chorar, mas aquele peso era demais. Deus, se você existe, me ajuda, sussurrou, com as mãos trêmulas. Foi então que ouviu uma voz suave vinda de trás. Você parece precisar de uma palavra de fé, meu irmão. Era um homem de terno simples, mas com um sorriso que transmitia paz. Ele se apresentou como Pastor Roberto, da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente está fazendo uma campanha de libertação financeira e de saúde nesta semana. Venha conosco. Deus tem um milagre para você. Pedro, que nunca fora muito de igreja, quase recusou. Mas algo dentro dele, talvez o desespero, o fez aceitar. Não tenho nada a perder, pensou. O primeiro passo na fé. Naquela mesma noite, Pedro entrou pela primeira vez na Universal. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor no púlpito falava com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de milagres, gritava o pastor, enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. Pedro se sentou no fundo, envergonhado, mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dele se mexeu. Se Deus curou aqueles ali, por que não meu filho? Pensou. No final do culto, o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem ao altar. Pedro hesitou, mas Maria, que o acompanhará, o empurrou suavemente. Vai, Pedro. Não custa tentar. Ele se ajoelhou, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungindo-o com óleo. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença e pobreza sobre esta família. O sangue de Jesus tem poder. Pedro sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, e, pela primeira vez em meses, uma pequena esperança nasceu em seu coração. O pastor então lhe entregou um envelope com uma campanha: 7 dias de jejum e oração pela cura de Lucas. Era uma corrente de fé onde, por 7 dias, ele deveria orar às 6 horas da manhã, jejuar até o almoço e participar das reuniões noturnas. Além disso, foi orientado a separar o dízimo e uma oferta de fé, mesmo que fosse pouco. Deus não olha para o valor, mas para o coração, disse o pastor. Pedro saiu dali com uma mistura de ceticismo e esperança. Maria, porém, abraçou a campanha com todas as forças. Vamos fazer, Pedro. Não temos mais para onde correr. A corrente da fé. Os primeiros dias foram difíceis. Pedro acordava cedo, ainda escuro, e se ajoelhava ao lado da cama de Lucas, que dormia fraco após mais uma sessão de quimioterapia. Senhor, cura meu filho. Eu não aguento perdê-lo, chorava. Maria orava ao seu lado, e juntos, eles clamavam. Na igreja, Pedro começou a entender coisas que nunca tinha parado para pensar. O pastor ensinava que a fé não era passiva, era uma batalha. O diabo quer roubar sua família, mas Jesus já venceu na cruz, pregava.
As orações de libertação eram intensas, com pessoas gritando, chorando, sendo libertas de vícios e doenças. Pedro via testemunhos incríveis: um homem que saíra da cadeira de rodas, uma mulher que conseguirá um emprego após anos desempregada. No quarto dia, o pastor chamou Pedro ao altar novamente. Deus me mostrou que há uma maldição de geração na sua família. Seu pai também teve problemas financeiros, não foi? Pedro ficou estarrecido. Era verdade. Seu pai sempre viverá na luta, e agora ele repetia a história. Hoje isso acaba, declarou o pastor, ungindo-o com óleo e quebrando a maldição em nome de Jesus. Pedro sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era só emoção, era como se uma corrente invisível se rompesse. Naquela noite, ele sonhou com um anjo segurando a mão de Lucas, dizendo: ele vai viver. O milagre. No sexto dia da campanha, Pedro recebeu uma ligação do hospital. Os médicos queriam ver Lucas para novos exames. O coração dele acelerou. Será que piorou? Pensou. Mas quando chegou lá, o hematologista olhava para os resultados com uma expressão que Pedro não conseguia decifrar. Pedro, os exames de hoje mostram algo inexplicável. Os níveis de leucemia de Lucas caíram drasticamente. É como se a doença estivesse regressando. Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. É um milagre, doutor, disse, abraçando Maria. O médico, cético, apenas balançou a cabeça. Não sei como, mas continue o que está fazendo. Naquela noite, na igreja, Pedro subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus tinha começado a operar na vida de seu filho. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. O pastor, emocionado, disse: isso é o poder da corrente de oração. Quando a gente persiste, Deus age. Mas o milagre não parou por aí. No sétimo dia, o último da campanha, Pedro recebeu uma ligação de um antigo chefe. Pedro, lembra daquele projeto que você fez há 2 anos? Pois é, a empresa que contratou a gente quer você de volta, e com um salário melhor. Era um emprego estável, com benefícios e tudo o que ele precisava para pagar as dívidas e cuidar de Lucas. Pedro caiu de joelhos em casa. Deus proveu, gritou. Maria chorava de alegria. Lucas, ainda fraco, mas sorrindo, perguntou: papai, a gente vai ficar bem agora? Pedro o abraçou forte. Sim, filho. Deus ouviu nossas orações. A transformação e a lição. Hoje, 1 ano depois, Lucas está completamente curado. Os médicos chamam de a remissão espontânea, mas Pedro e Maria sabem a verdade: foi um milagre de Deus. Pedro não só recuperou o emprego como foi promovido. As dívidas foram pagas, e a família agora vive em paz. Pedro se tornou um homem diferente. Antes, ele achava que tudo dependia só dele, de seu esforço. Hoje, sabe que sem Deus, nenhum esforço é suficiente. Ele e Maria são fiéis na igreja, participam das vigílias de oração, das fogueiras santas, e nunca deixam de separar o dízimo e as ofertas. Não é por obrigação, é por gratidão, diz Pedro. Uma coisa ele aprendeu que nunca mais esqueceu: a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Quando Pedro se ajoelhou no altar pela primeira vez, não sabia se Deus o ouviria. Mas ele persistiu. E Deus, que é fiel, respondeu. Hoje, sempre que alguém na igreja pergunta como ele conseguiu vencer, Pedro sorri e diz: não fui eu. Foi Jesus. Ele só pediu que eu confiasse e não desistisse. E isso eu fiz. E assim, uma família que estava à beira do abismo encontrou não só a cura, mas um novo começo, tudo porque, em meio ao desespero, alguém estendeu a mão e disse: venha. Deus tem um milagre para você. A vida de Pedro e sua família mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, as pessoas desviavam o olho quando passavam pela casa deles, como se a miséria fosse contagiosa. Agora, era comum ver alguém batendo a porta só para perguntar: como vocês conseguiram? Ou então ouvir um comentário no mercado: essa família tá diferente, parece até que tem uma luz em volta deles. E tinha mesmo. Não era uma luz que os olhos podiam ver, mas era uma coisa que se sentia. A alegria deles não vinha das coisas que tinham, porque, no começo, ainda era pouco, mas de um coração cheio de paz. Pedro,
que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora abria a Bíblia com as mãos trêmulas de emoção e lia versículos para quem quisesse ouvir. Maria, que chorava escondido no quarto, agora cantava hinos enquanto varria a calçada, como se cada movimento fosse uma oração. Mas o maior sinal de que Deus tinha mesmo transformado aquela casa veio através do filho mais novo, Lucas. O menino, que aos 8 anos já conhecia bem a fome e o medo, começou a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos, não. Eram sonhos onde ele via um homem de túnica branca, com os braços abertos, chamando-o pelo nome. Uma noite, ele acordou assustado, mas não de medo, era uma coisa boa, como se algo dentro dele tivesse acordado também. Mãe, eu sonhei com Jesus, contou, puxando a camisa dela. Maria segurou o filho no colo, sentindo o coração bater forte. E o que ele falou, meu filho? Ele disse que eu vou ser um pastor. Que eu vou contar para todo mundo como ele salvou a gente. Maria chorou sem fazer barulho, porque sabia que aquelas palavras não eram coisa de criança. Era uma promessa. E na congregação cristã no Brasil, quando Deus fala, a gente obedece. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor fez um chamado especial. Pediu que quem sentisse no coração o desejo de servir a Deus de maneira mais profunda se levantasse. Pedro olhou para Maria, que olhou para Lucas. O menino, sem hesitar, se levantou. Depois, como se puxados por uma corrente invisível, Pedro e Maria também se ergueram. Não sabiam ainda como, nem quando, mas ali nascia uma nova história. Os anos passaram, e a fé daquele lar só cresceu. Pedro, que antes mal conseguia arrumar um trabalho, agora era um dos homens mais respeitados na região. Não por riqueza, porque a prosperidade deles vinha aos poucos, como um rio que enche devagar, mas por testemunho. Ele e Maria se tornaram aqueles que estendiam a mão para os outros, como um dia alguém tinha feito por eles. Se Deus mudou a nossa vida, pode mudar a de qualquer um, diziam, e viviam provando isso. Lucas, aquele menino dos sonhos, cresceu e, aos 18 anos, foi consagrado como obreiro. Na sua primeira pregação, contou a história da família, o desespero, a mão estendida, o milagre que veio não como um raio, mas como uma semente que brotou no tempo certo. Quando terminou, não havia um olho seco na congregação. Muitos se aproximaram, chorando, pedindo oração. Alguns, como eles um dia estiveram, à beira de desistir. Hoje, quando Pedro olha para trás, não vê só a memória da dor. Vê as marcas de uma batalha vencida, os sinais de um Deus que nunca os abandonou. Às vezes, quando está no altar, de olhos fechados, ele sente como se ouvisse novamente aquela voz que mudou tudo: venha. Deus tem um milagre para você. E então ele sorri, porque sabe que o milagre não foi só para eles. Foi para mostrar a todos que, não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre encontra um jeito de brilhar. Basta acreditar. Basta não soltar a mão dele. A vida deles mudou de um jeito que só quem viveu para entender. O que antes era um lar marcado por brigas e silêncios pesados, agora se enchia de risadas, de orações juntas antes do jantar, de um carinho que parecia brotar natural, como água de uma fonte que nunca seca. Os filhos, que antes viam os pais como estranhos distantes, agora corriam para abraçá-los ao chegar da escola, contavam sobre o dia com olhos brilhantes, sabendo que seriam ouvidos. Até os vizinhos perceberam a diferença. Tem alguma coisa diferente nessa casa, comentavam, sem saber que era o milagre morando ali, quietinho, no meio deles. Pedro e Maria não guardaram aquilo só para si. Toda vez que alguém na igreja contava uma luta parecida, um casamento por um fio, uma família se desmanchando, eles se aproximavam com aquele mesmo olhar que um dia receberam, sem julgamento, só com amor. Deus pode, irmão. Ele fez por nós, faz por você também, dizia Pedro, colocando a mão no ombro do outro, como se passasse uma chama. E muitas vezes, era ali, naquele gesto simples, que a esperança começava a renascer. Um dia, um casal jovem, quase no mesmo ponto em que eles estiveram, procurou Pedro depois do culto. A mulher chorava baixo, o homem olhava para o chão, envergonhado. Já tentamos de tudo, irmão. Até pensamos em separar? Maria, que estava por perto, sentou ao lado deles e segurou a mão da moça. Eu já estive onde você está. Já achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente soltar o orgulho e estender a mão. E então, ali mesmo,
Entre lágrimas e orações, eles contaram sua história. Não como quem dá conselhos, mas como quem mostra uma cicatriz e diz: olha, isso doeu, mas sarou. E o seu também vai sarar. Os anos passaram, e o que começou como um testemunho se tornou um ministério. Pedro e Maria foram chamados para liderar um grupo de casais na igreja, um espaço onde as dores podiam ser colocadas na luz, onde ninguém precisava fingir que estava tudo bem. Eles aprendam que milagre não é só o momento em que Deus muda a situação, é também o processo de Ele mudar a gente. Porque o mesmo Deus que restaurou seu casamento estava restaurando eles, a paciência de Pedro, a confiança de Maria, a capacidade de perdoar coisas que antes pareciam imperdoáveis. Uma noite, depois de um culto onde muitos casais haviam se rendido aos pés de Jesus, Pedro olhou para Maria e viu algo que o fez parar. Não era só o sorriso dela, nem o brilho nos olhos. Era a certeza de que, daquele jeito simples, eles estavam fazendo parte do mesmo milagre que o salvou. A gente não é ninguém especial, né? Ele sussurrou. Maria balançou a cabeça, emocionada. Não. Só somos pessoas que não soltaram a mão dele. E assim, sem alarde, eles continuaram. Porque milagres não são só para serem contados, são para serem vividos. E quando a gente vive, outros enxergam. Outros creem. Outros, também, estendem a mão. Os dias foram passando, e o que antes era um casamento sustentado por esforço e obrigação se tornou um refúgio. Não que os problemas tivessem desaparecido, as contas ainda apertavam, os filhos ainda testavam a paciência, e às vezes a memória do passado ainda doía como uma cicatriz fresca. Mas agora havia algo diferente, uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma certeza de que, se Deus tinha os sustentado até ali, não os abandonaria dali em diante. Foi numa quarta-feira de oração que Pedro sentiu o coração apertar de novo, mas dessa vez não era por medo. Era um chamado. Enquanto o pastor falava sobre a importância de testemunhar, ele viu, como num filme, os rostos das pessoas que haviam orado por eles nos momentos mais escuros, a irmã que levou comida quando Maria não tinha forças para cozinhar, o irmão que sentou com Pedro no banco da igreja e chorou junto quando ele confessou que queria desistir, a obreira que abraçou Maria no corredor e sussurrou: Deus não terminou com vocês ainda. Naquela noite, Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Ele puxou Maria pelo braço até o altar, e os dois se ajoelharam lado a lado, não mais como dois sobreviventes, mas como dois que tinham uma missão. Senhor, a gente não merece nada do que o Senhor fez por nós. Mas se o Senhor quiser, usa a nossa vida. Mostra para outras pessoas que não está acabado, Pedro orou, com a voz quebrada. Maria não disse nada. Só apertou a mão dele e chorou em silêncio, porque ela já sabia. Deus não só havia restaurado o casamento deles, agora ele estava os preparando para restaurar outros. As primeiras oportunidades vieram sem aviso. Um casal jovem, recém-chegado à igreja, sentou-se ao lado deles num domingo e, no final do culto, a moça, com os olhos inchados de chorar, perguntou: Como vocês conseguem? A gente tá igual a vocês estavam há um ano. Não aguento mais. Maria não hesitou. Convidou os dois para almoçar em casa, mesmo com a geladeira quase vazia. Enquanto servia o pouco que tinha, ela contou não como quem dá uma receita, mas como quem mostra uma ferida que virou cicatriz. A gente também achou que não tinha jeito. Mas Deus faz jeito onde não tem. Pedro, que antes fugia de conversas profundas, agora ouvia aquele marido desabafar sobre as traições, as mentiras, a vergonha de não saber como consertar. E, pela primeira vez, ele não jurou ter todas as respostas. Só disse: Vem com a gente na próxima reunião de casais. Não precisa falar nada. Só fica. O rapaz foi. E voltou. E voltou de novo. Com o tempo, o que começou como um convite tímido virou um ministério informal. Eles não tinham título, não subiam no púlpito, não davam aulas. Mas toda semana, depois do culto, o banco onde eles sentavam se enchia de pessoas, casais arrasados, solteiros desesperançados, viúvos que não sabiam como seguir. Pedro e Maria ouviam. Oravam. Compartilhavam um pouco que tinham, fosse um café, um abraço ou uma palavra que Deus colocava no coração deles na hora. Uma tarde, uma irmã da igreja chegou chorando na casa deles. O marido tinha saído de casa, levando até as economias. Não tenho mais para onde ir, ela disse.
Maria a abraçou forte e falou: Você tem. Pra cá. Fica aqui até Deus mostrar o caminho. E assim fez. Durante 3 meses, a mulher e os 2 filhos pequenos dormiram no sofá da sala, enquanto Pedro e Maria dividiam o quarto com os seus próprios filhos. Não foi fácil. Houve noites de pranto, discussões por espaço, momentos em que pareceu que nada ia melhorar. Mas eles se lembraram de quando foram acolhidos não por pessoas perfeitas, mas por pessoas que não desistiram de Deus. Até que, num domingo, o marido daquela irmã voltou. Não como um herói, mas como um homem quebrantado, com um envelope cheio de dinheiro devolvido e um pedido de perdão nos lábios. Foi um irmão da igreja que me procurou. Falou de vocês, de como mesmo com nada ainda ajudavam os outros. Isso me quebrou, ele confessou. Naquele dia, mais um casamento foi restaurado. E Pedro e Maria entenderam, o milagre deles não era só para eles. Anos depois, num culto de ação de graças, o pastor chamou Pedro e Maria ao púlpito. Não para elogiar, mas para agradecer. Esses 2 aqui não têm diploma, não têm fama, não têm nada que o mundo valoriza. Mas tem algo que muitos buscam e não encontram, um coração disposto a ser usado. Por causa da obediência deles, dezenas de casais estão aqui hoje. Dezenas de lares foram reconstruídos. Pedro, envergonhado, só balançou a cabeça. Maria, com os olhos brilhando, segurou a mão dele e falou baixinho: Lembra quando a gente pensava que estava sozinho? Olha só quanto filho Deus nos deu. E assim, sem alarde, eles continuaram. Porque milagres não são só para serem contados, são para serem vividos. E quando a gente vive, outros enxergam. Outros creem. Outros, também, estendem a mão. E o que começou como uma restauração se torna uma corrente de graça que não para de fluir. O último fio da corrente. Anos depois, na mesma igrejinha de paredes descascadas, um jovem casal entrou com os olhos inchados de choro. Ela apertava contra o peito uma carta amassada: Não aguento mais. Adeus. Ele, de mãos trêmulas, não conseguia nem olhar para ela. Foi quando viram Pedro, agora de cabelos brancos, arrumando cadeiras no fundo. Maria, ao piano, tocava um hino que parecia feito só para eles. Sentem-se, disse Pedro, sem perguntar. A gente também já esteve aí. E então, como tantas vezes antes, eles ouviram. Não conselhos bonitos, mas verdades cruas: o amor não é o que a gente sente, é o que a gente faz quando não sente nada. Maria serviu o café com pão caseiro, e entre uma história e outra, o nó na garganta do casal foi se desatando. Na saída, a moça deixou a carta rasgada sobre a mesa. A gente volta semana que vem, murmurou o marido. Pedro e Maria se entreolharam. Não era o primeiro. Não seria o último. A reflexão que fica. Milagres não caem do céu como moedas de um cofre, eles nascem quando mãos comuns se dispõem a ser ponte. Pedro e Maria nunca curaram cegueira nem ressuscitaram mortos, mas fizeram algo ainda mais raro: ressuscitaram esperanças. Porque o maior milagre não é mover montanhas, é fazer um coração que desistiu voltar a bater. A lição: Deus não precisa de heróis. Precisa de gente que diga: eis-me aqui, mesmo sem diploma, sem holofotes, sem certeza de que vai dar certo. O mundo clama por sinais, mas esbarra em vidas que, sem saber, são o sinal. A corrente de graça começou com 2 que ousaram estender a mão. E segue, invisível mas irrefriável, porque quem recebe misericórdia, aprende a dar. E quem dá, sem querer, vira milagre andando. Naquela noite, enquanto a lua prateava o telhado de zinco da igreja, Pedro apertou a mão de Maria, rugosa, cheia de histórias. A gente não salvou ninguém, né, velha? Ele sorriu. Ela respondeu com o que já sabiam: salvamos sim. Salvamos a gente primeiro. E assim, entre risos e silêncios, eles souberam: a corrente nunca para. Basta haver uma mão disposta a segurar a próxima.